Já estamos de volta com Hora Geral nesta manhã de segunda-feira. Vamos conversar com Rui Santos, arquiteto, presidente do Democratas da cidade de Itanhaém, ex-vice-prefeito do município e, além de tudo, um grande amigo. Rui, prazer tê-lo aqui no Hora Geral, viu? Bom dia. Prazer é meu, Douglas. Agradeço o convite de poder participar do seu programa. E você sabe que eu sou um admirador aí do seu trabalho jornalístico há muitos anos. Já temos uma amizade há um longo tempo. Obrigado pelas palavras, Rui. Rui, eu sempre comento aqui no Hora Geral que a expansão da nossa região passa pelo Litoral Sul. Só para a gente ilustrar com informação para o nosso telespectador, o censo de 2010 mostrou aí o êxodo de muitas pessoas de Santos para cidades como Praia Grande, né, Mongaguá, e eu vejo que o único espaço que tem para crescer é no Litoral Sul. Não sei se você concorda com isso e se você aí vislumbra uma expansão nesse sentido. Não, é verdade, Douglas. Eu acho que a questão, nós tínhamos alguns anos atrás, a questão da metropolização da região, temos Sim. até o CONDESB, que trata dos assuntos de forma regionalizada, mas o fato é que as cidades estão unidas, né? Hoje você consegue ir por dentro de São Vicente, passando pela Praia Grande, até praticamente Peruíbe. Então as cidades praticamente estão unidas. E tem aí realmente a cidade que eu acho que ainda tem a maior quantidade de áreas disponíveis aí para uma expansão comercial, uma expansão imobiliária, inclusive. Agora, Rui, essa notícia semana passada da suspensão da autorização para o funcionamento do aeroporto pegou aí a população de Itanhaém e alguns turistas aí de surpresa, inclusive você, Rui? Inclusive. Nós temos na nossa cidade o crescimento, o desenvolvimento do aeroporto como uma esperança para o crescimento da cidade. Lógico. Aliás, quando foi decidido, lá no passado, pelo Mário Covas, a decisão de colocar o aeroporto metropolitano em Itanhaém é para fazer com que a região sul da Baixada Santista se desenvolvesse. E, de repente, a oportunidade de terceirizar, de privatizar o aeroporto, seria uma forma de fazer com que a região cresça, foi tolhida aí, né, pelos pés. Mas vamos aguardar o desfecho disso, ainda tem alguma discussão em cima disso, né? Quem sabe consegue reverter essa situação, sensibilizar, né? E eu vi, inclusive no jornal A Tribuna, que a presidente do CONDESB, Ana Preto, está à frente aí, querendo obter mais informações. O próprio prefeito Marco Aurélio, acho que está tentando contato, ou já conseguiu contato com o vice-presidente Michel Temer, para tentar reverter. Inclusive, quem fez esse imbróglio todo foi um funcionário que já foi até demitido, né, Rui? É verdade. Mas eu acho que, inclusive, a Petrobras se preparou muito para utilizar o aeroporto, está construindo um terminal próprio para ela, está fazendo todas as operações aéreas através do pré-sal, através do aeroporto de Itanhaém, e, de repente, quando iria privatizar para ter linhas aéreas que iriam ajudar a própria Petrobras a poder movimentar os seus funcionários com mais rapidez para a cidade, para depois embarcarem para as plataformas, o governo federal tira essa possibilidade. Agora, Rui, na época que você era vice-prefeito, né, na gestão do ex-prefeito Forcel, quem cuidava praticamente desses assuntos ligados ao aeroporto e à infraestrutura do município? Lógico, era o ex-prefeito Forcel, mas você tinha uma participação. Eu observava na época que você não era só um vice-prefeito que fazia as vezes do prefeito. Você era uma pessoa presente, você conhecia os problemas da cidade, você ia muitas vezes para Brasília representando o município. E isso deu o quê para você? Um conhecimento maior, uma oportunidade de também ajudar no crescimento da cidade de Itanhaém? É verdade, Douglas. Eu acho que o período que eu assumi, que eu estive junto com o Forcel, eu tive a oportunidade de assumir a prefeitura por 12 vezes. E alguns períodos por mais de 30 dias. E fiquei na Secretaria de Planejamento, Meio Ambiente e Obras nos primeiros 2 anos e meio. Depois eu voltei mais 6 meses para a Secretaria de Obras, depois assumi um pouquinho administração, comunicação, turismo, cheguei a fazer um projeto verão. Isso vai dando uma amplitude de conhecer as pessoas, de conhecimento em geral, mas também uma experiência de governo muito grande, né? Participei muito ativamente com relação ao aeroporto, existia uma comissão para isso, eu fazia parte da comissão. Participei com bastante atividade nessa questão do desenvolvimento do aeroporto e aglutinar com que a Petrobras firmasse mesmo a parceria conosco de utilizar a nossa cidade. O Rui, você também foi candidato na última eleição, candidato a prefeito, foi muito bem votado, se não me engano, o segundo, né?
Não, ficou o o terceiro, né? E, lógico, uma votação significativa para a cidade de Itaém. Como que é o seu relacionamento com o atual prefeito Marco Aurélio? Um relacionamento bom, Douglas. Porque, assim, independente da questão política, Sim. da diversidade política de campanha eleitoral, o prefeito Marco, ele foi secretário do nosso primeiro governo. Então, nós tínhamos uma boa relação, eu tenho uma boa relação, um bom trânsito político do município, tanto com o pessoal de oposição como situação, e hoje o relacionamento com o prefeito Marco é muito bom. O Rui, quero aproveitar, você também é arquiteto, além de presidente do Democratas e ex-vice-prefeito, dessa expansão imobiliária que às vezes nos preocupa, e eu sinto que o prefeito Marco Aurélio é uma pessoa responsável, né? Quando a gente fala em expansão imobiliária nas cidades do Litoral Sul, a gente tem que pensar num crescimento ordenado e não no crescimento desordenado. Essa expansão, ela envolve edificações de quantos andares e será na faixa de orla? Essa transformação já foi discutida com a população através do plano diretor? Como que está esse crescimento imobiliário em Itaém? Olha, Douglas, hoje a cidade ela tem um interesse, a gente percebe que a cidade está sendo foco de interesse de grandes empresas investindo na cidade. Nós temos algumas empresas entrando na cidade, 2 lançamentos consecutivos no município, né? Empresas de São Paulo, da região de Barueri, construindo 4 torres. Mas nós temos empresas de fora comprando bastante áreas, fazendo reserva de áreas, pretendendo investir na nossa cidade. Então a gente percebe que realmente algumas empresas vindo também na questão de galpões, de locação, colocando já, avançando seus postos de distribuição para a região do Litoral Sul, utilizando Itanhaém como ponto. Então a gente percebe que realmente as pessoas estão tendo uma visão e talvez seja a próxima bola da vez aí no mercado imobiliário. Nós temos uma região ampla, grandes terrenos ainda de frente para o mar, que pode ser aproveitados aí até na questão de quem quer investir na parte de edificação residencial, utilizando um pouco tanto para o morador como para o veranista. O que não pode é tirar a característica de uma cidade histórica, que é Itaém. Eu me lembro, acho que foi no finalzinho da década de 90, me corrija, Rui, quando surgiu aquele boato do Parque da Xuxa, que ia ser construído em Itaém, mas sem autorização, chegaram a vender lotes, enfim, nem prosperou. Então, essa é a preocupação desses empreendimentos imobiliários que chegam. Acredito que hoje a fiscalização e a própria é diferente, né? Para que não perca essa característica da cidade de Itaém, que é uma bela de uma cidade. Ela é uma cidade com é a maior bacia hidrográfica do estado de São Paulo, é a maior área preservada da Mata Atlântica, é o maior município da Baixada Santista em território, e ela é uma cidade com a questão histórica e a questão da preservação ambiental, né? Os rios, as ilhas que nós temos em frente a Itanhaém, a parte os morros próximos à praia, criam cantos bucólicos, né? O Rui, deixa eu comentar, qual a população de Itaém? Olha, Douglas, fora a temporada. O censo aponta, o último censo apontou 87 mil habitantes. Mas eu acredito que tenha por volta de 100 mil habitantes. E hoje, com a temporada, chega a triplicar, 300 mil ou mais? A temporada não chega a tanto, não. Nessa época de janeiro, fevereiro, acho que a gente dobra a população. Agora, no ápice de virada de ano e carnaval, assim, triplica, quadruplica a cidade. Nós temos alguns pontos históricos e turísticos na cidade de Itaém, que eu conheço. Tem ali a Cama da Anchieta, temos ali o convento, existem bairros belíssimos como Belas Artes, ou seja, tudo isso traz uma característica muito bonita para a cidade de Itaém. O turista que visita, ele consegue preservar, ele consegue conhecer o potencial de Itaém, Rui? Olha, consegue. Eu acho que nós temos ainda na cidade, nós temos um potencial turístico, ecológico a ser aproveitado. Esse potencial ainda tem que ser transformado em produto e eu acho que isso traria uma outra gama de turistas, um turista com outro perfil. Nós ainda não conseguimos fazer isso no nosso município e temos esse potencial a ser desenvolvido. Você acha que esse potencial depende de uma Secretaria de Turismo ou de uma ação metropolitana? Eu acho um pouco dos dois, mas uma Secretaria de Turismo atuando um pouco mais,
com relação a tentar desenvolver os acessos para as cachoeiras, né, para as corredeiras. A gente consegue trazer uma outra gama de turistas. Mas o veranista e o turista que vem hoje ao município, ele fica encantado. A Cama da Anchieta, com a parceria que foi feita com as Ilhas Canárias, a passarela de madeira que chega até lá, passando por cima das pedras, é um passeio belíssimo. O mais frequentado do município, nós temos hoje cerca de 1.600 pessoas por dia visitando a Cama da Anchieta. A parte do centro histórico, todo mundo vai passear, né? Todo veranista, turista, no final da tarde vai para o centro da cidade, acaba conhecendo lá a igreja histórica, o convento, a região da praça é o ponto mais que o pessoal passeia mais. Mas hoje nós temos assim um turismo também, os quiosques de frente para o mar, com decks de madeira, as pessoas vão, se acomodam, tem aquela paisagem do mar, belíssimos e bons restaurantes. A cidade hoje já tem uma gastronomia, tem restaurantes bons de todas as áreas, o pessoal tem restaurantes de frente para o rio. Então as pessoas, um especialista em carne, outro especialista em peixe, o outro com bolinhos de bacalhau diferenciados, e aí cada um dentro da sua metodologia, a população vai um dia num bar, outro dia no outro, e acaba divulgando, fala aquela coisa de boca em boca, e a gente percebe todos os pontos lotados. O Rui, você fala assim com um brilho nos olhos, porque é uma cidade que eu sei que você tem um carinho muito especial, que aí tem. E você acabou citando roteiros curtos, falou de gastronomia, falou de turismo, e eu não vejo essa ação envolvendo as secretarias e a região metropolitana. Eu vou dar 2 exemplos rápidos, já pode ser que os nossos telespectadores conheçam. Você vai, por exemplo, em Águas de Lindóia, 7 quilômetros você está em Minas e Monte Sião, depois tem Ouro Fino Paulista. Se você volta para Águas de Lindóia, 25 quilômetros você tem Serra Negra. Antes, entre Águas de Lindóia e Serra Negra, você tem Lindóia, ou seja, que são as instâncias de águas, né, no estado de São Paulo. Que é um outro exemplo, que não é um passeio caro. Você pega um avião, vai até Recife, você aluga um carro, você vai até João Pessoa, Natal, depois vai até Porto de Galinhas, você retorna isso. Com menos de R$5.000 você faz um tour como esse, o que sai um pouco do estado de São Paulo para sensibilizar o telespectador e os secretários, ou seja, quem vem participar de um cruzeiro, que chegue 2 dias antes, vá até Peruíbe, conheça a Lama Negra, pare em Itanhaém, possa se hospedar no Guarujá, dia seguinte vá até Bertioga, ou seja, a nossa região ela é ávida por turistas e tem aí belezas naturais. Eu não sei o que estão esperando, Rui. Realmente, Douglas, você tocou num ponto importante para desenvolver o turismo na região, porque nós temos hoje a nossa região, ela não recebe tanto turista, ela recebe mais veranistas, né? E pessoas que alugam as casas de temporada. Nós não temos um fluxo turístico, não tem um pacote da região metropolitana do Litoral Sul, né? Até foi feito um trabalho junto ao Condesb, íamos chamar a nossa região de Costa da Mata Atlântica, e isso não foi para frente. Mas realmente, a gente vai para o Nordeste, se você para em Natal, te levam 80 quilômetros ao sul, 80 quilômetros ao norte, conhecer várias cidades, vários pontos, cidades e regiões e com perfis diferentes. E a nossa região, que tem lá a parte da Jureia, de Peruíbe, belíssima também, a parte mais ecológica, histórica de Itanhaém, a parte histórica de Santos, importantíssima na história do Brasil, Mongaguá com as suas características também, São Vicente... Praia Grande, os fortes, a praia... Isso, o Guarujá, com o Forte do Guarujá, a travessia da balsa, que passa a ser um detalhe importante. Tirando o tempo que você vai ficar na fila, é um ponto turístico. É um ponto turístico também. Então, o que acontece? Hoje não tem um trabalho de ter um pacote turístico, desenvolver essa ideia da costa da Mata Atlântica, para que a pessoa se hospede aqui em Santos e vá até Itanhaém um dia, até Peruíbe no outro, que você tenha um roteiro aí que atenda, que já em torno de 7, 8 dias, 4 dias, e a pessoa conhecendo todas as cidades. Não temos esse trabalho, eu acho que é um trabalho a ser desenvolvido na nossa região, e um trabalho que o Condesb devia pegar e unir as secretarias de turismo de todas as cidades, porque eu acho que todas as cidades vão se beneficiar com isso. Nós estamos conversando com o arquiteto Rui Santos, ele que foi vice-prefeito da cidade de Itanhaém, apresenta o Democratas de Itanhaém. A gente vai ter que chamar um intervalo, que já tem algumas perguntas, mas só para terminar esse bloco com a entrevista com o Rui Santos, como que está o Democratas, não só em Itanhaém, mas também aqui na nossa região metropolitana? O Democratas vem crescendo, né, Douglas? Eu acho que o trabalho importante em Santos,
o Democratas cresceu muito, até com a sua atuação na Câmara dos Vereadores. Tem o professor Kenny também, do o Democrata. professor Kenny também. Mas, assim, o prefeito de Bertioga, que é Mauro Orlandini, esteve aqui semana passada. Que, aliás, arquiteto, né, fazendo um trabalho belíssimo, né, a entrada da cidade ficou belíssima, a parte das praias, né, a urbanização da praia ficou belíssima, né, o arquiteto tem outra visão. Outra visão, né? É verdade. Mas a gente percebe o Democratas crescendo em todas as cidades. Na nossa cidade, particularmente, nós unimos um grupo, estamos fazendo esse grupo, vem crescendo, o Democratas, esse grupo vem aumentando Sim. gradativamente, os amigos estão somando conosco e a gente está formando um grupo forte, unido, para chegar até 2016, trabalhar agora nessa eleição para os deputados e ajudar os Democratas, mas para chegar em 2016, esse grupo vai unido tomar as decisões juntas com relação ao nosso município. Mas entre 2016 e 2014, e a ideia é que parece que o candidato a vice numa reeleição, numa suposta reeleição do governador Geraldo Alckmin, possa ser também do Democratas. Tem essa informação? Eu tenho essa informação e eu acredito que o nome que está sendo ventilado para vice do governador Alckmin é um ótimo nome, é um nome muito forte em todo o interior do estado. Eu acho que o PSDB, com o vice do Democratas, tem muito a crescer e vai ajudar muito a ganhar a eleição, principalmente no interior do estado. Acho que só tem a ganhar com isso. Bom, vamos falar agora sobre as perguntas, né? Vamos fazer assim, chama o intervalo agora ou já vamos para as perguntas, para a gente poder otimizar. O Mauro Ribeiro, o Rui, de Suarão. Rui, o que você pode falar sobre o primeiro ano de mandato do prefeito Marco Aurélio? Gostou? Erros? Acertos? Um balanço aí do primeiro ano, porque, além de tudo, você vive Itaim, você pode fazer essa análise. Olha, eu acho que o primeiro ano do prefeito Marco Aurélio foi um ano de ajustes, né? Um ajuste financeiro na transição do governo Forcel. Ele está tentando uma aproximação maior com a população, fazendo um trabalho de caminho, de ida aos bairros, as reuniões com os bairros. Eu acho que ele tem mais acertos do que erros. Acho que está sendo bastante positivo, está fazendo um trabalho bom para o município. Esse aspecto... Até vem surpreendendo, né? Sim. Dentro do esperado, mas ele está fazendo um bom trabalho, sim. Rui, o que você está falando também é o que eu tenho ouvido. O prefeito Marco Aurélio já esteve aqui. Ele é uma pessoa que, pelo menos nesse primeiro ano, que eu ouço é de uma aproximação com a população, de visitar, de ir nos bairros, algo semelhante que o prefeito Paulo Alexandre faz aqui com o Viva Bairro, só para informar os nossos telespectadores. E um aspecto que também é interessante, ou seja, ele vem do Legislativo, o Marco Aurélio, né? E está no Executivo, uma característica que hoje nós podemos comparar à prefeita Márcia Rosa, que saiu do Legislativo e foi para o Executivo. E, às vezes, quem sai do Legislativo e vai para o Executivo encontra algumas dificuldades. Eu me lembro quanto que a vereadora Márcia Rosa, na época, entrava em rota de colisão com o prefeito Clermont, né? E hoje ela tem a caneta e está no Executivo e a gente não vê aquele ímpeto que ela tinha no Legislativo. Diferentemente do estilo do prefeito Marco Aurélio, que sempre foi, eu vejo ele como um garoto novo, sensato, uma pessoa que conversa, né? Ou seja, tem um estilo mais interiorano, apesar de estar no litoral. Eu não sei se o fato de sair do Legislativo, isso pode ajudar o Executivo ou é uma dificuldade maior? Não, eu acredito que ajuda, sim. É claro que o vereador, em primeiro mandato, e que não tenha tanta vivência política, ele entra com um ímpeto achando que o Executivo pode fazer tudo, né? E um prefeito, na frente do Executivo, ele não faz o que ele quer, ele faz o que ele pode, né? Porque a lei cerceia muito, tem toda uma sistemática para contratações, tem as leis de contratações, o Tribunal de Contas, né? Tem uma série de exigências, a lei de responsabilidade fiscal a ser exigida. Então, o prefeito não pode sair fazendo o que ele bem entende. Ele faz realmente o que ele pode ser feito dentro da lei, claro que seguindo um planejamento. Mas eu acho que é vantagem, sim, porque o prefeito, quando vem do Legislativo, primeiro ele já teve o contato com a população, sabe como a população pensa e os anseios da população.
Depois ele sabe como pensa o vereador, como age o vereador, os problemas, as aflições do vereador. Então ele tem uma conciliação melhor com a Câmara. E eu acho que o Marco, no nosso caso lá, o Marco está sendo feliz com relação à Câmara. A gente consegue sentir um bom entrosamento. E ele fez esse primeiro ano para um ajuste de contas, mas deve ter feito um planejamento, eu sinto isso. Conversei com ele até outro dia, recentemente, eu percebi que ele tem um planejamento extenso para colocar em pauta esses 3 anos. Para o seguinte, meu amigo Rui Santos, vamos chamar um rápido intervalo. Na sequência, as perguntas pelo 3041-6777, que o ex-vice-prefeito e arquiteto e presidente democrata de Itanhaém, Rui Santos, estará respondendo aos nossos telespectadores. Voltamos já.